Olá, pessoal! Hoje eu vim fazer um convite muito especial, pois a gente vai iniciar uma série chamada O Cérebro Emocional. A ideia dessa série é a gente entender como as emoções funcionam. Nesse primeiro capítulo dessa série, a gente vai falar de uma maneira geral sobre a introdução às emoções. Então a minha pergunta é: por que a gente sente emoções? Existe alguma lógica em sentir as emoções? Tu já parou para pensar que muitas vezes a gente nem percebe e a gente já está sentindo certas coisas? Vou dar algum exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, às vezes a gente está dirigindo no trânsito tranquilamente, pensando em outras coisas e de repente um carro corta a nossa frente. Automaticamente, algumas reações acontecem no nosso corpo e a gente sente raiva. Ou então, quando a gente está caminhando, por exemplo, na rua, assim, está caminhando pela calçada e de repente algo se mexe na nossa visão periférica. Automaticamente a gente sente medo. Por que isso acontece? Porque as emoções, elas muitas vezes vêm antes mesmo que a gente consiga perceber, a gente já está sentindo. Então, antes mesmo que eu consiga olhar se realmente alguma coisa que se mexeu era um bicho que ia me ameaçar, ou antes mesmo de eu pensar, será que essa pessoa me viu ou não quando ela atravessou o meu carro no trânsito? Meu corpo já reagiu a isso. E ele já liberou uma emoção. Então hoje eu vou mostrar uma figura agora para vocês e eu quero saber que quando vocês veem essa imagem, vocês se aproximariam desse cão? Certamente a resposta de vocês foi não. Por que não? Porque vocês já entenderam as funções das emoções. Por isso eu mostrei essa imagem. Porque só quando a gente lê o ambiente rapidamente, quando vocês enxergaram a imagem do cão, então quando o nosso olho captou um sinal sensorial de algo que há de errado nesse cachorro, o que eu captei lá com o meu olho? Ah, ele tá com os dentes à mostra, ele tá com uma cara meio brava, ele tá com uma postura mais brava. Tudo isso o meu cérebro leu rapidamente e me deu um sinal de medo. Ele ligou áreas do meu cérebro para me dizer, não se aproxime. Então, a gente já entendeu que as emoções têm funções muito importantes, inclusive para a nossa sobrevivência. E que elas também não são exclusivas da nossa espécie. Por quê? Porque a gente consegue não só ler as outras espécies, como também as outras espécies conseguem nos ler emocionalmente. Isso, quem pensou pela primeira vez esse conceito foi um conhecido nosso que chama Charles Darwin, o cara da seleção natural, das teorias da evolução. Então, esse cara já conseguiu entender que tanto a gente, como espécie, quanto outras espécies de animais, também têm reações emocionais. E que essas emoções, elas fazem parte da nossa natureza, que não tem como a gente viver sem essas emoções. E principalmente o ser humano. Por que o ser humano é diferente dos outros animais? Porque nós temos não só o sistema de leitura emocional, como nós conseguimos depois interpretar essas emoções. E por que isso é tão diferente nos seres humanos dos outros animais? Porque os seres humanos são naturalmente seres relacionais. São seres sociais. E para a gente interagir socialmente, para a gente se relacionar, a gente usa o tempo inteiro a linguagem das emoções. A gente se comunica e entende a nossa comunicação a partir dessa linguagem. Pensando nisso, que daí depois de muitos anos que Darwin falou sobre nós termos emoções básicas, aí foi feito um estudo que o Paul Ekman, que é um psicólogo americano, neurocientista, começou a mapear essas emoções. E aí ele entendeu que todos os seres humanos têm emoções básicas universais. O que isso quer dizer? Que tem algumas emoções que todos nós vamos sentir na vida. Todos. Não existe uma pessoa que não sinta essas emoções em algum momento da sua vida. E aí ele mapeou que estas emoções básicas universais são 6. Vamos lá. Primeiro, ele mapeou que nós temos em comum e que todos nós vamos sentir alegria. É uma emoção agradável. Depois, ele mapeou o medo. Depois, tristeza. A quarta emoção mapeada foi nojo.
Isso é uma coisa bem interessante. Sobre o nojo nós vamos falar bastante depois. Mas o nojo é uma emoção básica do ser humano. Depois, uma emoção não tão óbvia, que chama surpresa. Né? Se a gente pensar no filme Divertidamente, ele já traz algumas emoções básicas, mas a surpresa ele não traz no filme, né? Porque existe aí uma descoberta dessas emoções. No início se achava que eram 5 emoções, aquelas que eu citei, e mais a raiva, sem a surpresa. E depois a gente começou a fazer novos estudos e viu que a surpresa entra dentro dessas emoções. Então, recapitulando: medo, tristeza, alegria, raiva, surpresa, faltou uma, nojo. Então, 6 emoções básicas, tá? Por que isso é importante? Porque a partir disso, a gente entende que cada uma dessas emoções, elas são básicas do ser humano. Sabe o que quer dizer uma emoção básica? Quer dizer que é tão básico quanto a gente ter fome ou sede. É uma necessidade básica. As nossas emoções básicas são quase como os sinais vitais do nosso cérebro. Então, assim como a gente tem pulso para medir pressão arterial, a gente tem emoções para guiar os sinais do nosso cérebro. Tá, Dai, tu já falou horrores de emoção, mas assim, afinal de contas, o que é uma emoção? E basicamente, o conceito mais aceito dentro da neurociência é de que a emoção é uma reação. Então, ela é uma reação tanto a situações do meio externo, do ambiente, quanto a situações internas. Então, se daqui a pouco eu me lembro, eu tenho alguma memória muito triste, provavelmente eu já vou acionar a tristeza. Então, pode ser uma reação do meio interno meu ou do meio externo. E aí, a partir dessa reação, o cérebro vai ligar e gerar alguns comportamentos. Alguns que a gente controla e outros que a gente não consegue controlar. A maior parte desses comportamentos associados à emoção são automáticos. Convido vocês a pensar. Existe uma série chamada Lie to Me, que é uma série em que um detetive utiliza dessa leitura, né, fina de expressões faciais, da voz, do comportamento, para ver se a pessoa está mentindo ou não sobre algo, né, ou se ela se sente triste, ou enfim. Então, o que essa série nos mostra? Que as emoções, as reações das emoções são exatamente essas. É quando altera alguma microexpressão facial, pode alterar a voz, pode gerar sintomas de sistema nervoso autonômico, ou seja, vai acionar o nosso sistema simpático e aí o coração pode acelerar, a gente pode ter suador nas mãos, pode tremer, pode ter a sensação de que não consegue respirar, se caso ligar esse sistema. Isso tudo é automático, a gente não consegue controlar essas reações, né? A gente tem que treinar para controlar essas reações. Mas a verdade é que quando a emoção liga, essas reações acontecem muito rápido, em questão de milissegundos. Então, por isso que na série Lie to Me, ele lê as microexpressões faciais, porque são coisas que normalmente a gente consegue controlar. Por exemplo, tá, eu vou falar mais calma, eu tô nervosa, mas ninguém vai perceber, porque eu vou tentar me acalmar e falar um pouco mais devagar. Mas a minha expressão facial, a microexpressão, é mais difícil de controlar. E a partir daí a gente vai fazendo comportamentos também, quando essa emoção chega numa outra área do cérebro, que aí a gente consegue pensar sobre ela cognitivamente e aí a gente vai se comportar de outra forma. O importante sobre as emoções é que muitas pessoas tentam controlar elas a todo pano. Só que a gente não consegue controlar a emoção. A gente só consegue controlar parcialmente as reações que essas emoções vão provocar. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu sou terapeuta há muitos anos, e quando eu falo para os meus pacientes que quando vem uma emoção muito intensa, muitas vezes a gente brigar com ela é muito pior. Então, às vezes, a gente simplesmente vai ter que, por exemplo, me sentir muito triste. Então, eu vou simplesmente ter que aceitar que eu tô triste e chorar e ficar triste. E aí a emoção vai vir e vai passar. Porque a emoção ela tem uma curva de resposta. Então, ela vai ir ficar mais intensa, 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 e daqui a pouco ela vai cair de novo. Porque a emoção tem função protetiva para nós. Então ela vai acontecer e quando ela vê que não existe um perigo, ou quando ela vê que, ok, já entendi, já elaborei essa perda, ela vai baixar.
Então, esse é o grande segredo sobre as emoções, né? Mas também muitas pessoas me perguntam assim, tá, mas existia antes uma dicotomia entre emoção e razão. Mas aí as pessoas diziam, bom, emoção é o oposto de razão. Só que não é. Emoção e razão andam juntas, elas se autorregulam. A gente precisa das duas para se regularem. Porque a emoção é esse processo de reação automática. E a razão é quando a emoção foi lá nas nossas memórias, nas nossas cognições, uma parte mais organizada do nosso cérebro, e tentou entender, e agora, o que eu faço a partir disso aqui? Então, basicamente, se a gente fosse olhar para emoção e razão, a gente diria que a emoção é essa parte automatizada e a razão é como se fosse o sentimento, é quando a gente consegue descrever e interpretar aquilo que a gente está sentindo. Então, por que é importante a gente sentir, né? Muitas vezes eu tive pacientes que estavam sofrendo muito, né? Sentindo muito intensamente uma emoção, e aí a pergunta deles era: tá, Dai, mas não dá para desligar esse sistema? Eu não posso parar de sentir isso que eu estou sentindo? E infelizmente a resposta é não. Não dá para parar. A gente não tem como controlar e parar e tirar essa emoção e nunca mais senti-la. Porque justamente sem as emoções a gente não teria vida relacional, aquilo que eu falei lá no início para vocês. Nós somos seres sociais e relacionais. Então, sem as emoções, a gente não saberia, enquanto eu estou conversando com uma pessoa, se ela está gostando do que eu estou falando, se ela está brava, se ela está triste, se aquilo que eu falei teve algum impacto para ela, se ela está prestando atenção em mim. Então, tudo isso é importante para a gente se relacionar, para a gente tomar decisões. As emoções são extremamente importantes na nossa tomada de decisão. Porque quando eu vou tomar uma decisão, eu leio esses microsinais do ambiente. Então, por exemplo, se eu escolher, eu vou aceitar esse emprego. Quando eu vou fazer a entrevista do emprego, eu já estou lendo os sinais da pessoa que está me entrevistando, do ambiente do emprego, do que ela está me dizendo, se aquilo faz sentido para mim, se eu tenho algum medo em relação àquilo, se eu tenho alguma desconfiança, se a pessoa parece não estar tão segura do que ela está me dizendo. Tudo isso a gente lê em poucos segundos. Nosso cérebro emocional lê esses sinais. E aí, sem as emoções, a nossa tomada de decisão fica extremamente prejudicada. A gente pode tomar decisões muito ruins por não estar conseguindo ler emocionalmente o ambiente. Então, para a gente sobreviver como espécie, a gente precisou muito das emoções. Lembram do cachorro que eu mostrei para vocês? Se a gente não tivesse um cérebro emocional e não sentisse as emoções, provavelmente a gente se aproximaria desse cachorro. E provavelmente a gente, se não fosse um cachorro, fosse um tigre, um leão, a gente provavelmente morreria. Então, para isso as nossas emoções são tão importantes. E dentro do cérebro, as nossas emoções têm todo um sistema que a gente chama que é o sistema límbico. Esse sistema, eu vou mostrar nessa imagem aqui para vocês, ele tá brilhoso, tá? Esse sistema, vejam que ele é bem no meio do cérebro. Ele está protegido por todo o restante do cérebro. Por quê? Porque ele é um sistema extremamente importante para a nossa sobrevivência e também porque ele foi o primeiro sistema gerado no cérebro. Evolutivamente, essas são as primeiras estruturas que a gente teve dentro do cérebro. Quase todos os animais têm parcialmente algumas dessas estruturas justamente para sua sobrevivência, para sentir medo quando existe uma ameaça, para correr, para fugir, enfim. Então, para nós também não é diferente, só que nosso sistema límbico, ele está mais desenvolvido e ele tem uma comunicação direta com uma outra parte do cérebro, que é essa parte mais de fora, que se chama córtex. Esse córtex é a parte mais organizada do nosso cérebro. É a parte que está toda distribuída e ajeitadinha. Para quem viu o filme Divertidamente, seriam aquelas prateleiras das memórias. Essa parte organizada é que vai definir o que a gente vai fazer quando o sistema límbico ligar. Então, quando a minha amígdala, que é uma estrutura do sistema límbico, que lê o ambiente se ele está perigoso ou não, quando ela diz, existe um perigo, aí já vai se acionar, nós já vamos tentar pensar o que vamos fazer, vamos correr, vamos fugir, vamos lutar. Mas, ao mesmo tempo, uma mensagem vai para o sistema do córtex, para ele ver se existe alguma experiência parecida
em que eu já tive nessa situação e o que eu fiz naquela situação. Se eu resolvi de alguma forma X, Y, Z. E aí ele vai começar a coordenar o sistema límbico, no sentido de, calma, isso não é tão perigoso, eu já vivi isso, já passou e ficou tudo bem. Querem ver um exemplo? Vou dar uma aula para um monte de gente. Eu entro na aula, meu sistema límbico diz, ferrou, agora tu vai tropeçar, cair, tu vai te atrapalhar, tu vai gaguejar, etc, etc. E aí ele libera um sistema autonômico simpático de fuga ou luta, e eu fico ali nervosa, respirando rápido. E aí, dá alguns segundos, o meu córtex pré-frontal, que é esta área aqui da frente, que é quem coordena nas nossas ações, vai dizer assim: calma, tu já deu outras aulas. Tu já teve nessa experiência e no fim foi muito bom. Tu conseguiu falar, tu não tropeçou, tá tudo certo, as pessoas gostaram da tua aula, e aí ele vai desligando a amígdala. Então é toda uma coordenação que existe dentro do nosso cérebro para regular as emoções e para que elas realmente façam a função que elas têm por óbvio, que é nos proteger. Elas estão ali para nos proteger, para nos ajudar a nos relacionarmos, para nos ajudar a tomar decisões boas, mas quando elas estão muito desreguladas, quando não existe essa coordenação entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico, a gente diz que existe uma desregulação emocional, que aí vai atrapalhar, inclusive, na nossa tomada de decisão, nas nossas relações, em tudo que a gente for fazer e na maneira como a gente lê o ambiente. Para entender melhor essas estruturas do cérebro, como que isso se liga, qual estrutura está relacionada a qual memória, como que essa memória se criou, eu criei um curso chamado A Lógica das Emoções. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Se tu tiver interesse em saber mais sobre isso, tá aqui embaixo na descrição. Mas por quê? Porque nessa série eu quero te ajudar a entender melhor o porquê que a gente sente as coisas, né? O porquê que o nosso cérebro liga ou desliga em determinadas situações. E também, assim, por que o cérebro de uma pessoa liga o medo numa situação A, B ou C e outra pessoa não liga o medo nessas mesmas situações. E aí a gente tem que falar um pouquinho sobre como se constrói as memórias emocionais. Pensem vocês num bebê, um bebê recém-nascido. O que acontece com um bebê recém-nascido quando ele está com fome? Ele chora. E quando ele está com frio? Ele chora. E quando ele não está confortável com alguma coisa, com dor de barriga, com cólica, ele chora. Então quer dizer que o nosso cérebro aprendeu muito antes da gente entender o que está acontecendo. O bebê ele não consegue nos dizer assim, olha, estou com dor de barriga. Lógico que ele não fala, mas mesmo que ele conseguisse comunicar isso de alguma forma, ele não saberia. Porque primeiro o nosso cérebro desenvolve a parte do sentir, a parte mais emocional. E depois a gente vai desenvolvendo as cognições. Então, basicamente, isso explica o porquê que nessas horas a gente vai criando memórias profundas. Por exemplo, se eu tenho um bebê que está, enfim, com algum desconforto e ele chora, e são pais muito atrapalhados, que demoram horas para atender aquela criança, ou essa criança está, enfim, foi abandonada, ou está lá num orfanato, enfim, e aí são muitas crianças e a criança fica chorando por horas e horas e horas e horas. O que vai acontecer? Vai acontecer que essa criança vai gerar uma memória emocional profunda de abandono. E isso, qualquer situação que ela lê depois na vida, ela vai ligar esse sistema. Né? São várias abas que vão ser abertas quando ela sentir emocionalmente aquela mesma coisa que ela sentiu quando ela era criança. Então, basicamente, antes de a gente aprender a pensar, o cérebro já aprendeu a sentir. E quando a gente está vivendo na idade adulta, é exatamente isso que acontece. Antes que a gente consiga raciocinar e pensar, o nosso cérebro já está sentindo e sentindo muitas coisas e ligando vários sistemas. Então, não perde o próximo capítulo, que será o capítulo 2, e nós vamos falar sobre cada emoção mais especificamente. A próxima emoção a gente vai falar sobre a emoção do medo. Te espero lá!